Instrução SCP, escala com parâmetros. A instrução SCP, ou escala com parâmetros, é uma instrução de saída que contém 6 parâmetros. Esses parâmetros podem ser inteiro, ponto flutuante, valores de dados imediatos ou constantes. A instrução SCP está disponível nos processadores SLC 5/03, Micrologix 1220 e 1500. Todos os cálculos necessários para a instrução SCL são feitos pelo processador quando usando a instrução SCP. Os parâmetros requeridos pela instrução SCP são descritos abaixo. Input, entrada, o valor para ser escalado. Este pode ser um endereço de palavra ou endereço de elementos de dados ponto flutuante. Observação, um valor ponto flutuante em países língua inglesa seria, por exemplo, 5.67, que é igual a 5,67 em países de língua portuguesa. Input min, ou entrada mínima, o valor mínimo para a entrada, final baixo da faixa. Este valor pode ser o endereço de uma palavra, um endereço de uma palavra longa, palavra dupla, uma constante inteira, elementos de dado ponto flutuante ou constante ponto flutuante. Output, saída, o endereço para o valor dimensionado que retornou depois que a instrução foi executada. Este valor pode ser o endereço de palavra, um endereço de uma palavra longa, palavra dupla, uma constante inteira, um endereço ponto de dado flutuante ou uma constante ponto flutuante também. Se qualquer tipo de arquivo ponto flutuante ou constante ponto flutuante forem encontrados em qualquer dos parâmetros descritos anteriormente, a instrução inteira será tratada como ponto flutuante e todos os valores inteiros imediatos serão convertidos para valores de dado ponto flutuante imediatos. Nota: as entradas mínima, máxima e máxima escalada são usadas para determinar a proporção e valores offset. O valor de entrada pode ir para fora dos limites especificados e não é necessário encomendar. Um exemplo pode ser o valor da saída dimensionado, que não necessariamente será preso entre os valores mínimos e máximos dimensionados. O exemplo mostrado na figura 06 mostra um transdutor de pressão com uma saída de 0 a 10 volts DC ligados ao segundo canal de entrada de um módulo analógico NI04V, localizado no slot 5 de um sistema modular. Mais uma vez, a simulação do transdutor será um controle deslizante que colocaremos acima da figura do programa. E a diferença é que agora ele está simulando um transdutor de pressão. O sinal de entrada do transdutor é proporcional à faixa de 400 a 2500 PSI, ou libra por polegada quadrada. Se a pressão for maior ou igual a 2000 PSI, uma entrada discreta será ligada para ativar um alarme de sobrepressão. Note que o transdutor está emitindo 0 volts, o parâmetro de entrada está em 0 e a instrução SCP está transmitindo a instrução GEQ maior ou igual, o valor mínimo que corresponde a 40 PSI. Nesta condição, o sistema continuará trabalhando normal e sem soar o alarme de aviso de sobrepressão no sistema. Na figura 7, vemos que o transdutor está emitindo um valor de 7,0589 volts. O parâmetro no SCP está em 23.130. Isto fez com que ele enviasse para a instrução GEQ o valor correspondente a 1776 PSI. O sistema continuará funcionando normal e sem alarme. Na figura 8, o transdutor enviou 8,265 volts. O parâmetro foi para 26.985 e a SPC gerou um valor correspondente a 2.066 PSI, ativando a GEQ, que ativou a válvula e disparou o alarme de aviso de sobrepressão. A instrução SPC é um pouco difícil de entender também. Como foi feito na SCL, daremos alguns detalhes para ver se clareia um pouquinho. Desta vez foi dito que o transdutor
emite uma tensão de 0 a 10 volts para controlar uma pressão que pode ir até 2.500 psi. Porém, a máxima permitida antes de ligar o alarme de sobrepressão será de 2.000 psi. Foi estabelecido que, independente de qualquer voltagem de controle entrando na instrução SCP, a saída O2.4/0 já deveria começar funcionando com a liberação de uma pressão de 40 psi. Como foi dito que o escalado máximo seria de 2.500, o que nos restou para escalar foi o valor de 2.500 menos 40, igual a 2.460. O valor 2.460 dividido por 32.767 é igual a 0,07507533. Na figura 136, o transdutor já entrou com um valor e a entrada foi para 23.130. 23.130 dividido por 0,075075533 é igual a 1.736. O valor 1.766 mais o valor de 40, que é escalado mínimo, é igual a 1.776. O valor de 1.776 será enviado à instrução GEQ e o sistema ainda continuará funcionando sem acionar o alarme de sobrepressão, pois, como sabemos, o sistema só considerará uma sobrepressão um valor acima de 2.000 psi. Vamos descobrir agora qual é a tensão que a instrução SCP está manipulando para gerar o valor de 1.776. Se dividirmos o valor de 10 volts por 32.767, teremos o valor de 0,0003051850948. E se multiplicarmos este valor por 23.130, teremos o valor de 7,058931.243 volts. Esta voltagem corresponde à que está sendo emitida pelo transdutor. A voltagem do valor mínimo escalado é 40 vezes 0,03051850948 igual a 0,012207.403 volts. E se somarmos este valor com 7,058931.243, teremos 7,071138.647 volts. O valor de 7,071138.647 volts é o valor que está gerando o valor 1.776 para o controle da saída. Agora, gostaríamos que você fizesse as mesmas observações na figura 008.